passar para a terça, onde o autor vai propor um conceito chamado teísmo cético, ou o teísta cético. E ele então vai dizer o seguinte, que uma das formas interessantes de nós lidarmos com o problema do mal, ela se baseia no reconhecimento. Então nós reconhecemos que como criaturas finitas, mortais, pecadores, nós sabemos muito pouco a respeito da realidade maior, visível e invisível. E essa teoria é chamada de teísmo cético, ou seja, a admissão da incapacidade humana de compreender e explicar esta situação, todo esse contexto. Segundo esse entendimento, o teísmo cético, Deus possui boas razões para agir como ele age. Mas por causa do nosso conhecimento limitado, nós não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são essas razões que Deus tem. Eu espero que isso tenha ficado claro. Então, o teísmo cético, vou tentar explicar em minhas palavras de forma mais simples ainda. O teísmo cético admite a nossa incapacidade ou a nossa impossibilidade de entender os motivos de Deus, das ações de Deus, ou muitas vezes da forma como Deus não age. Quantas vezes já oramos pela cura de alguém e a cura não aconteceu? Por que Deus não curou? Se Ele é amor, bondade e misericórdia, nós não temos como explicar. O que serve então? O teísmo cético. Entendemos e admitimos que nós não temos capacidade de compreender as razões pelas quais Deus age ou deixa de agir em determinadas situações. Isso estabelece uma limitação. O teísta cético, diz aqui o autor, ele possui ceticismo, ou seja, ele não acredita, né? O ceticismo é não crer. Ele não acredita na relação, ele não acredita na capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal do mundo. Então, o teísta cético, ele crê em Deus e acredita que Deus tem boas e justas razões para agir ou não agir nas circunstâncias da humanidade e que nós, então, como teístas céticos, admitimos a nossa incapacidade de compreendermos essas razões de Deus, mas renovamos mesmo assim a nossa confiança nele, sabendo que Deus é amor e Deus é justo. Só porque não podemos ver, por exemplo, germes flutuando, um exemplo que ele usa, isso não significa que esses micro-organismos não existam. O fato de não conhecermos, não enxergarmos e não termos à nossa disposição todas as razões que movem o nosso Deus muito maior, infinitamente maior do que nós, não significa que ele não tenha boas razões para agir ou deixar de agir. E aqui a gente chega ao Salmo 73. Eu vou abrir a minha Bíblia, eu fiz aqui uma leitura e até algumas anotações sobre esse, porque eu acho que é um estudo de caso que merece realmente nós gastarmos um tempinho aqui na nossa escalada da lição, e nós estamos ainda na terça-feira, mas com a bênção de Deus nós vamos ter clara essa compreensão. Então, olha que interessante, irmãos, o verso 1. Como começa o Salmo 73? Com efeito, Deus é bom para com Israel. Irmãos, aqui vai ser tratado o problema da prosperidade dos maus, o problema da prosperidade dos maus, o problema do pecado, e o autor começa o Salmo de Asaf dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com aqueles que têm o coração puro. Que mensagem linda! O Salmo começa e termina com uma mensagem positiva, mas ele vai tratar dos dilemas da humanidade. Depois, então, olha o verso 2. Quanto a mim, porém, quase se me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele confessa, ele balançou, ele tremeu na base, como nós dizemos, quando ele olhou a prosperidade dos ímpios em detrimento dos justos, daqueles que servem a Deus. E é interessante que depois dos versos 4 até o verso 12, ele termina então aqui, ele vai descrevendo essa aparente prosperidade dos ímpios, e ele termina dizendo: esses são os ímpios, parecem sempre tranquilos, e parece que eles só progridem, só aumentam suas riquezas. Aí ele termina de falar nos ímpios. Então, ele começa
enaltecendo a bondade de Deus, fala da sua situação complexa e complicada em relação a esse dilema, descreve os ímpios, mas depois, então, dos versos 13 até o 16, ele vai falar, ele vai ampliar aquilo que ele mencionou no verso 2, que quase os pés se resvalaram. Ele vai, então, vai falar das suas reações. É interessante. Olha, com efeito, inutilmente conservei puro meu coração. Disse, olha, não adiantou nada eu ser puro, eu ser fiel, porque sou afligido, eu só experimento, eu só vem coisa ruim para mim. Então, ele vai falando aqui, e ele diz, olha, o verso 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele disse, olha, além de eu não ter explicação, além de ver a prosperidade dos ímpios, além de ser puro e só levar a pior, foi pesado demais, foi duro demais considerar esse assunto. Então, aí o verso 17 vem a virada. E o verso 17 diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Irmãos, o olhar o santuário para Asaf, onde as cenas de juízo estão bem presentes, aí ele muda a sua concepção. Quando ele entra no santuário e vê que Deus vai restabelecer os justos e vai dar a devida paga a todos os ímpios que rejeitarem o amor de Deus. E então, depois dos versos 18 a 20, ele fala dos resultados, né? Dos resultados daqueles que escolhem o mal. E por fim, dos versos 21 a 28, ele vai falar da sua reação diante desta nova perspectiva, quando ele entra no santuário e vê as consequências, vê o fim. E ele vai terminar a lição, eu vou ler aqui os últimos 3 versos, diz assim, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, ou seja, ainda que eu não tenho todas as respostas, Deus é a fortaleza do meu coração. Oh, irmãos, que coisa mais linda. Ainda que eu não tenha todas as respostas, ainda que eu não compreenda tudo, ainda que eu não tenha a compreensão plena do agir ou do não agir de Deus, ainda que eu desfaleça, eu trema na base, Deus é a fortaleza do meu coração. Oh, queridos irmãos, que desafio para nós cristãos chegarmos a esse entendimento. Olha o verso 27, o que se afastam de ti, eles perecem, porque tu os destróis todos aqueles que são infiéis. Ele termina o verso 28, quanto a mim, o que nós preferimos? Obter a prosperidade passageira dos ímpios, o aparente triunfo, o bem-estar dos ímpios, ou passar por esses momentos de dor, sofrimento, mas ter a certeza da eternidade com Deus? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus no Senhor, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, mesmo sem entender todas as coisas. O salmista termina dizendo, o Senhor Deus é o meu refúgio, e eu vou ter certeza, vou proclamar os seus feitos, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não tenha todas as respostas, mesmo que eu não consiga alinhar todos os pensamentos do amor, justiça, misericórdia com a existência do mal, mesmo assim eu reconheço que Deus é bom. Irmãos, que salmo maravilhoso, que lições preciosas. Poderíamos gastar mais tempo aqui, mas não dá, temos que avançar, e aqui põe ponto final na lição da terça.